Putin mais uma vez conseguiu colocar o mundo inteiro em risco, principalmente na parte aí de explosivos nucleares, na qual ele é chefe e ele ameaçar o mundo. E além disso também, Venezuela quer se aliar aí ao Brasil. Isso aí pode ser um problema ou não. E hoje eu vou te explicar nesse vídeo, tá? Então fica aqui no vídeo que tem muito conteúdo importante pra vocês aqui e chegando sempre com novas matérias, tá, gente? Então a gente pega as últimas matérias que acabaram de sair e vamos trazendo elas todas explicadinhas para que você possa entender. Então deixa o like, compartilhou? Vamos falar sobre esse assunto caótico que tá rolando lá na Rússia, aqui na Venezuela e o Brasil, e aliás, e propriamente o BRICS. Então vamos começar. Para quem não sabe, o Nicolás Maduro é um grande representante aí para muitas pessoas da esquerda, tá? Mas a gente sabe que a esquerda é bem voltada para a ditadura. Uma esquerda que acabou prejudicando praticamente o país inteiro, que é a Venezuela, deixando praticamente na miséria e sobrando várias sanções com outros países, tá? E outras também organizações deram sanções aí, no caso, para a Venezuela e claramente nunca iriam querer que a Venezuela participasse das suas organizações. Por quê? Porque uma Venezuela está quebrada e outra é um regime ditatorial, então é muito instável, tá? Mas acontece que semana passada a Venezuela tinha jogado algumas indiretas falando que o BRICS era uma opção ótima para ele entrar. E hoje, exatamente, ele falou claramente, né? Ele não jogou nem mais indiretas, ele já chegou e falou assim, gente, eu quero entrar no BRICS, só. Ele falou que tem grandes possibilidades que ele queira entrar no BRICS e queira engraçar propriamente a Venezuela no BRICS, já que é um grupo de países subdesenvolvidos, que são uma organização assim, para países subdesenvolvidos, é uma das maiores organizações do mundo, né, que a gente tem, que chega aí a faturar muito mais do que propriamente a União Europeia. Então, resumindo, além da participação do BRICS, como Maduro exige na Venezuela, tem também o fato que ele quer se vincular com o banco do BRICS, no caso, que a Dilma Rousseff meio que é presidente desse banco, tá? Ou seja, de outras formas, ele quer conseguir financiamento desses países. Ele viu que o BRICS é uma ótima jogada, porque tem países aí que são mais voltados de esquerdas, não são todos, tá? Mas assim, tem países que são mais voltados para a esquerda, que pertencem ao BRICS. E ele falou, olha, é uma ótima jogada para mim entrar, porque é um dos grupos que tem um dos maiores PIBs aí praticamente da Terra, né? Então, por que não me afiliar? E ele já jogou em direta falando que o Lula já havia convidado e falado nessa filiação para ir a Venezuela entrar no BRICS. Mas antes o Lula ia ver com os outros países que se realmente iria aí poder entrar, ou se não poder entrar, né? Ele sabe que o BRICS é formado pelos países anfitriões, mas agora está entrando mais gente, principalmente se vinculando ao banco. Então, não sei se teria garantia de todo mundo entrar aí de acordo para que a Venezuela entrasse no BRICS, tá? Porque tem os países que não são totalmente de esquerda, tá? Não são linhas assim, muito de esquerda radical, são uma esquerda um pouco mais centrada, e tem outros aí que são aí esquerdas radicais, que a gente viu que tem o BRICS. Mas assim, como se os anfitriões praticamente do BRICS, vamos supor, a Rússia, a África do Sul, praticamente a China e o Brasil aceitarem o BRICS, eu acredito que os outros países possam meio que ceder aí para a entrada da Venezuela, tá, gente? Só que na minha visão, eu acho que a Venezuela não vai trazer muito lucro tanto presente aí no BRICS, tá? Porque a Venezuela tá aí com vários problemas, né? Tem vários, aliás, até o próprio Gentil também já pediu para entrar no BRICS, mas assim, são países que estão aí mais fadados ao fracasso do que aí ter uma evolução, né? Eu não sei se seria tão boa assim a entrada da Venezuela praticamente no BRICS, tá? Mas por outro lado, como tem gente querendo entrar no BRICS, tem gente querendo tirar o BRICS dali da tela, né? Tem gente que odeia praticamente os países que fazem parte do BRICS por completo. E no caso aí eu tô falando dos ucranianos que literalmente assim, ó, desceram o pau lá no BRICS falando que eles são um bando de irresponsáveis e incompetentes. Budanovsky, que é um dos representantes, um dos generais até um pouco assim, mais novo da Ucrânia e um dos mais importantes, falou nessa última semana agora que realmente o Brasil está deixando a desejar e os outros países que fazem parte do BRICS também, porque
o mundo inteiro fez sanções contra a Rússia, tá? Então, resumindo, isso é verdade. O mundo inteiro fez sanções contra a Rússia. Então, teve sanções de outros países, como os Estados Unidos fez sanções, tirou suas empresas de lá. Outras sanções feitas até mesmo na Suíça, na Suécia. E todos os países estão usando sanções com a Rússia. Então, a Rússia estava sofrendo todas as sanções de blocos econômicos, como também de sanções internas aí entre os países, tá? Só que agora, o único grupo que não bloqueou essas sanções foi o BRICS. Realmente, o BRICS meio que falou assim, olha, não é problema meu, sei que vocês estão fazendo na guerra da Ucrânia e da Rússia, é problema interno de vocês, foda-se, não quero saber o que tá rolando aí. O importante aqui é se a Rússia cumprir com as promessas dela aqui no BRICS, por mim tudo bem. Então não teve nenhum problema até aí nessa questão, tá? Então, resumindo, o BRICS manteve lá a Rússia sempre tranquila, sem nenhum problema, e mantendo ela como um dos membros da própria organização. Mas, por outro lado, os ucranianos estão aí falando que isso aí pode ser um problema, porque o BRICS tem que tomar uma espécie de atitude, não somente o Brasil, mas citou o Brasil como um dos principais, citou os outros países, mas principalmente o Brasil, que deve tomar uma das atitudes aí logo sobre o que vai acontecer com a Rússia nessa organização, se ela vai sofrer sanções ou se ela não vai sofrer sanções. A gente sabe que o BRICS não vai dar sanções claramente para a Rússia, né? Aliás, assim, é mais lucrativo para o BRICS estar do lado da Rússia do que estar do lado da Ucrânia, né? Então, eu acho que isso aí foi uma fala de indireta, mas para tomar partido aí de quem eles iriam apoiar na própria guerra. Mas, assim, a gente já sabe que em cada um dos países estão apoiando, principalmente os membros que fazem parte do BRICS. E no meio desse rolo todo que está acontecendo, de Rússia e Ucrânia, né, a gente viu que o Vladimir Putin estava aí querendo colocar o mundo inteiro para explodir. Literalmente porque eu sempre falei para vocês, né, no caso, já trouxe em outros vídeos, que tem um artigo na Constituição Russa, que eu não me engano, é o artigo 5º da Constituição Russa, que diz, se caso o inimigo invadir o território russo e começar a fazer ataques dentro do território russo, aliás, a guerra estava mais voltada para o território ucraniano, ele ia parte da Crimeia, que é um negócio que ninguém sabe de quem é dono do que ali. Mas assim, a guerra estava voltada para o lado dos ucranianos. Se invadir o território russo, os russos têm que dar uma resposta de acordo com a Constituição dele. Então, tipo assim, não é coisa do Vladimir Putin, é coisa da Constituição russa, mesmo desde a época da União Soviética, que a gente viu, e eles mantiveram algumas coisas, e esse artigo meio que foi mantido, que se invadirem o território russo, invadirem soldados, para os russos contra-atacarem nuclearmente. Então, resumindo, a gente viu que os ucranianos nesses últimos dias estão conseguindo tomar os territórios ali que foram tomados pelos russos na Ucrânia. Então, resumindo, estão aí praticamente avançando. E se eles avançarem muito, eles vão conseguir chegar ao território russo. E se eles chegarem ao território russo, vai dar muito problema, porque os russos vão tacar uma bomba assim, nuclear na Ucrânia. E já acabou, já era. Não tem nem o que falar. Já praticamente assim, vai dar mais problema do que já tá agora. Então, fica uma questão. Seria mais lucrativo para os ucranianos, como propriamente o Vladimir Putin falou, ficar ali na base só defendendo suas fronteiras ou tentar invadir o território russo e desencadear algo pior, desencadear uma guerra pior, porque se claramente os russos atacarem a bomba nuclear, os países vão dar uma resposta provavelmente para essa situação. Então, isso pode gerar mais polêmica e já viu. Daí pra frente vai piorando e quando você vê, já está num estado extremamente caótico aí de guerra. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi o vídeo mais rapidinho hoje que a gente fez, mas é assim, aqui. Logo, logo a gente está trazendo mais vídeos, mais conteúdos para vocês sobre aí essas situações que estão rolando. E, aliás, a Polônia e a Bielorrússia estão aí um probleminha bem grande também. Pode dar muito BO aí. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Então, já chega deixando o like e esperando o nosso próximo vídeo amanhã às 6 horas da tarde.